Como a coroa portuguesa esperava defender um litoral de dimensões continentais contra potências europeias fortemente armadas, utilizando apenas uma guarnição de 24 homens e 12 bombardas. É uma matemática simplesmente impossível. Exatamente. Pensem na magnitude matemática desse erro de cálculo, senhores. Bom, sejam muito bem-vindos, senhores candidatos, a mais uma instrução oficial da nossa transmissão do podcast CHQAO. É um prazer estar aqui para mais esta sessão de alto rendimento. A missão desta instrução de hoje é clara, direta e não admite qualquer desvio. Nós vamos fornecer aos senhores uma análise tática, histórica e doutrinária sobre a formação militar do Brasil colônia. E vale destacar que este é um conteúdo de peso decisivo. É inegociável para o concurso. Com certeza. O teatro de operações que vamos destrinchar hoje, ele abrange desde as raízes militares lusas, passando pelos primeiros e bem rudimentares esforços de defesa territorial. Até chegarmos àquela assimilação tática das operações indígenas, né? Positivo. E também as complexas campanhas anfíbias para a expulsão dos invasores franceses. E é fundamental que o candidato compreenda desde este primeiro minuto que a história militar não é um mero encadeamento decorativo de datas. Não é só decorar ano. Longe disso. Trata-se do estudo implacável da aplicação dos princípios de guerra sob severas restrições operacionais. Ao longo desta instrução do podcast CHQAO, o nosso foco recairá inteiramente sobre a logística e a avaliação do terreno. E sobre as condições meteorológicas também. Afirmativo. Além das estatísticas exatas de combate. As provas do concurso exigem precisão absoluta, senhores. Elas exigem o conhecimento tático do porquê uma guarnição sucumbiu ao clima ou então triunfou pelo uso inteligente do terreno. Exato. Nós vamos analisar efetivos as especificações de armamentos e as decisões de comando que, na prática, definiram a manutenção do nosso território nacional. Bom, para compreendermos o teatro de operações no Brasil, a fundação analítica tem que iniciar pelas nossas raízes lusas, né? A base da doutrina que desembarcou aqui nessas praias. Que sofreu um choque de realidade, diga-se de passagem. Sem dúvida. A evolução da tropa portuguesa passa por um marco legal e estrutural que é decisivo. O militar deve dominar as ordenações manuelinas de 1521, mais atenção redobrada aqui, foco total no regimento dos capitães mores. Também conhecido como ordenações sebásticas, né? Isso. Instituídas pelo rei Dom Sebastião na data exata de 10 de dezembro de 1570. E esse regimento de 10 de dezembro de 1570, ele é o grande alicerce da mobilização territorial lusa. O reino pegou e dividiu a nação militarmente. Transformando as antigas organizações medievais, que eram bem fragmentadas, num exército nacional organizado por distritos. Perfeito. O mecanismo funcionava da seguinte forma, candidato. Cada distrito organizava uma companhia de ordenança com um efetivo fixo de 250 homens. E o recrutamento não era opcional. Negativo. Abrangia obrigatoriamente os homens válidos entre 20 e 60 anos de idade. Estabeleceu-se uma hierarquia local muito estrita. Onde o capitão Mor ficava no topo do recrutamento, certo? Exato. Auxiliado diretamente por um sargento-mor de ordenanças e abaixo deles a gente tinha funções detalhadas para alferes, sargentos, o meirinho e 10 cabos de esquadra. Bom, permita-me fazer o papel do advogado do diabo aqui, professora. Pois é exatamente neste ponto que o candidato costuma errar na prova. Pois não, prossiga. A senhora detalha uma companhia de 250 homens no papel. Na Europa, com estradas e planícies, essa tática de fileiras é impecável. Funciona perfeitamente. Mas como o comando esperava manter essa disciplina estrita, com essa exata hierarquia, operando dentro de uma selva densa e completamente desprovida de vias de suprimento no Brasil colônia, especialmente com cargos tão específicos como o meirinho? Essa é a grande fricção inicial do nosso estudo. A transposição simplesmente não funcionou de imediato. Houve um choque cultural e de terreno, né? Brutal. A figura do meirinho, por exemplo, ela atuava essencialmente como um executor rigoroso da justiça militar e civil. Ele trazia o peso da lei medieval europeia para o caos do ambiente selvagem. Que era inviável. Totalmente. Essa estrutura teórica sofreu um choque contra o terreno brasileiro.
Os primeiros esforços de defesa foram irrisórios, para não dizer negligentes frente à magnitude do nosso litoral. Só lembrando da expedição do comandante Gonçalo Coelho, em 1503, que deixou na colônia apenas aquela guarnição ínfima que eu mencionei na abertura, 24 homens equipados com 12 bombardas. Que não representam força de dissuasão nenhuma. E décadas depois, em 1531, a expedição colonizadora do comandante Martim Afonso de Souza tentou instituir aquele sistema de patrulhas navais. Os famosos navios guarda-costas, para coibir a pirataria. Exato. Sob a ótica militar pura, essa estratégia de guarda-costas era uma missão fadada ao colapso estrutural. É fisicamente impossível exercer a negação do uso do mar ao longo de milhares de quilômetros de litoral apenas com patrulhas navais esporádicas. E os péssimos resultados forçaram a coroa a mudar a postura, felizmente. Afirmativo. Apenas em 1549, com a criação do governo geral, o fidalgo e governador-geral Tomé de Souza desembarca com aproximadamente 1.000 homens. E aqui está o dado crítico de prova para os senhores anotarem. Desse contingente todo, 600 eram soldados da tropa regular do reino. Ou seja, profissionais. A estratégia mudou da patrulha oceânica para uma defesa centralizada lá em Salvador. Armando a população e integrando colonos indígenas nas milícias para suprir essa crônica falta de efetivos profissionais. Só que essa concentração de forças no Nordeste, no entanto, deixou vácuos de poder em outras regiões do Brasil. Com certeza, a incapacidade de projetar força simultaneamente em todo o litoral revelou uma vulnerabilidade doutrinária. E isso logo seria testado no seu limite máximo na região sudeste. O que nos leva diretamente à invasão francesa no Rio de Janeiro e ao estabelecimento da chamada França Antártica. Uma ameaça pesadíssima à soberania. Em 1555, a Baía da Guanabara sofre essa incursão. O vice-almirante Nicolas Durand de Villegagnon desembarca com cerca de 600 homens e consolida a cabeça de praia. E ele funda o Forte Coligny na atual ilha de Villegagnon. Exato. E a ameaça ganha proporções táticas ainda maiores em março de 1557, quando o inimigo recebe o reforço da esquadra de seu sobrinho, Bois-le-Comte. E os senhores devem registrar os meios inimigos exatos trazidos neste reforço. Anotem aí: 3 navios, 18 peças de artilharia e um efetivo de 290 homens. Um poder de fogo considerável. O estabelecimento de uma fortaleza inimiga com artilharia pesada apontada para a entrada da Bahia, isso exigiu uma operação direta de retomada. O governador-geral Mendes Sá foi quem organizou essa contraofensiva e atacou o Forte Coligny na data exata de 15 de março de 1560. E a ação de choque foi violenta, e bem sucedida no que tange à destruição das instalações físicas ali da fortificação. Mas os senhores não podem avaliar esta batalha apenas pelo sucesso inicial do assalto candidato. Mendes Sá cometeu um erro logístico e tático primário que custou anos de esforço e sangue à coroa. E qual foi o erro? Ele retirou-se do teatro de operações de volta para a Bahia sem deixar uma única guarnição no local conquistado. E aqui recaímos no axioma militar mais antigo da guerra terrestre. Terreno destruído não é terreno conquistado. Terreno não ocupado é terreno perdido. Mendes Sá neutralizou o alvo, mas falhou na consolidação do objetivo principal. Sem uma força de ocupação impondo controle de área, os franceses remanescentes simplesmente fugiram para o continente. E lá eles reestruturaram as forças e ergueram novas posições defensivas, muito mais difíceis de atacar. Eles fortificaram o Forte de Paranapuã, lá na atual Ilha do Governador. E também estabeleceram o Reduto Militar de Uruçumirim, na região do atual bairro da Glória. Ou seja, eles trocaram uma ilha fortificada por posições muito mais integradas ao terreno continental. Exatamente pela falta de guarnição. A coroa precisou empenhar novos meios, gastar mais recursos para corrigir essa falha gravíssima. Em 1564, o comandante Estácio de Sá, que era sobrinho de Mendes Sá, foi despachado com cerca de 200 homens. E a missão agora estava ajustada doutrinariamente, Não era apenas uma incursão de assalto, de bater e voltar,
mas a fundação de um povoado fortificado. O objetivo central era manter presença física ininterrupta no terreno, garantindo base logística para realizar a expulsão definitiva dos franceses daquelas novas posições, o que de fato viria a acontecer. Mas perceba que essa incapacidade de manter o terreno conquistado no Sudeste, sem uma rede de suprimento contínua, ensinou uma lição amarga. E essa lição seria testada com ainda mais violência nas distâncias brutais da frente do Nordeste. O avanço em direção à Paraíba ilustra a mais severa fricção logística de todas as campanhas ibéricas. As primeiras tentativas foram esmagadas pela realidade do terreno. Frutuoso Barbosa falhou em 1578 e João Tavares em 1579. Somente em 1584, uma operação combinada alcançou um resultado tático inicial favorável. O comandante da coluna terrestre, Felipe de Moura, operando em conjunto com o comandante da esquadra espanhola, Diego Valdés. Afirmativo. E eles fundaram o forte de Santiago e São Felipe. Mas, novamente, candidato, a fragilidade humana e logística anula o esforço tático. Este mesmo forte é destruído apenas um ano depois, em 1585. E o candidato deve notar que não foi por esmagamento inimigo. Não, foi por colapso moral e logístico. A posição caiu devido à deserção do seu próprio comandante, o espanhol Francisco de Castrejão. Sem liderança e sob extrema pressão ambiental, a guarnição inteira desmorona. A posição precisou ser arduamente reconstruída no mesmo ano por Martim Leitão. Ótima definição. A tropa avança, a linha de suprimento se estica, a resistência do ambiente aumenta e, inevitavelmente, essa linha se rompe. Forçando o recuo. Essa analogia do elástico é perfeita para o candidato visualizar o cenário das provas do podcast CHQAO. Pense no elástico grosso, sendo esticado pelo sertão adentro. A tropa de vanguarda é a ponta avançando, mas a logística de farinha, munição e pólvora é a borracha. Quanto mais eles avançam para longe de Salvador ou Pernambuco, mais essa logística se tensiona. Quando ocorre o colapso por fome, deserção ou doença, o elástico se rompe. E a frente de combate recua violentamente para o ponto de partida, perdendo todo o terreno que foi conquistado com sangue. E o exemplo mais letal desse rompimento do elástico se deu na campanha do Rio Grande. Entre 1597 e 1598, foi uma operação que exigiu uma mobilização massiva. O capitão-mor de Pernambuco, Manuel Mascarenhas Homem, comandava a força naval, enquanto o capitão-mor da Paraíba, Feliciano Coelho, comandava a marcha da força terrestre. E o que ocorreu com a tropa de Feliciano Coelho é um estudo de caso sombrio em medicina militar e fricção de terreno. A força terrestre não foi dizimada em combate por táticas indígenas ou francesas. Ela foi obliterada pelas condições sanitárias. Operando em ambiente altamente hostil. Um surto implacável de varíola atingiu a coluna terrestre, abalando de forma terminal a capacidade combativa dos homens. Obrigando um recuo estratégico total, e a campanha só não sofreu um colapso completo porque o eixo naval estava isolado dessa contaminação principal. Exatamente. A companhia do capitão Jerônimo de Albuquerque seguiu embarcada e isolada. E foram esses militares que, em 6 de janeiro de 1598, desembarcaram e iniciaram a construção do Forte dos Três Reis Magos. Uma fortificação importantíssima, posição que segue os princípios da traça italiana de fortificações estreladas, o que permitia fogo cruzado em todos os ângulos de aproximação. E o próprio Jerônimo de Albuquerque assumiu o comando posteriormente. E olha, o Ceará exigiu a mesma tenacidade contra essas leis implacáveis da logística. Em 1603, o capitão-mor Pero Coelho de Souza tentou a ocupação marchando com um efetivo baixíssimo. Apenas 65 soldados e 200 índios. Apoiado por via naval pelo sargento-mor Diogo de Campos Moreno. E o notável aqui é que eles obtiveram vitória tática na Batalha da Serra do Ibiapaiba, derrotando a resistência direta. Porém, com a linha de suprimentos rompida e a absoluta falta de recursos no terreno, o elástico arrebentou mais uma vez, forçando o abandono do Ceará.
A posse estratégica só seria consolidada anos depois, já em 1611. Quando Martim Soares Moreno fixou a presença militar erguendo o forte de Nossa Senhora do Amparo. O terreno só se torna do Estado, senhores, quando a fortificação se sustenta de maneira autônoma. E todo este acúmulo de falhas logísticas, correções de curso e aprendizado sobre o terreno converge para a operação mais técnica e complexa que costuma ser exigida no concurso. A campanha do Maranhão e a consolidação da famigerada Jornada Milagrosa. Em 1612, o líder francês Daniel de Latouche, conhecido como Senhor de La Ravardière, ele estabelece uma base de operações invejável e constrói o Forte São Luís. A seleção da posição por esse inimigo foi magistral. O terreno elevado não só dificultava demais o assalto da infantaria lusa, como permitia o emprego de peças de artilharia de grosso calibre, com campos de tiro completamente desimpedidos. Dominando tanto as aproximações terrestres quanto as marítimas. A resposta ibérica inicial em 1613, comandada por Jerônimo de Albuquerque, foi um fracasso militar completo, e as causas são frequentemente cobradas nas provas. O candidato não pode hesitar aqui de jeito nenhum. As tropas possuíam baixa prontidão e incluíam prisioneiros recém-libertos. Indivíduos desprovidos de qualquer disciplina tática. A munição era extremamente escassa. Mas o golpe de misericórdia mesmo foi dado pela fricção meteorológica. Uma tempestade de proporções violentas atingiu a frota e empurrou o único navio de reconhecimento de Albuquerque diretamente para as Antilhas. Foi um desastre. O comando português ficou taticamente cego. Ficaram sem inteligência sobre o dispositivo inimigo lá no Maranhão. O recuo foi a única manobra possível para evitar o extermínio. E isso resultou apenas na fundação da fortaleza de Nossa Senhora do Rosário durante a retirada rumo ao Ceará. Mas é justamente na correção de rumo que a doutrina militar brilha. De junho a novembro de 1614, a operação é inteiramente reestruturada. Jerônimo de Albuquerque retorna ao teatro de operações, só que agora escoltado pelo sargento-mor Diogo de Campos Moreno. E os senhores precisam fixar este efetivo: 220 soldados portugueses, 100 marinheiros e 200 índios flecheiros. Eles não cometem o erro de atacar o Forte São Luís diretamente. Ao invés disso, eles estabelecem uma cabeça de praia fortificada a quilômetros dali. O Forte de Santa Maria, lá na região de Guaxanduba. E é exatamente lá que a batalha decisiva ocorre no dia 19 de novembro de 1614. O cenário de força, senhores, é assustadoramente desproporcional. A esquadra francesa parte com tudo para esmagar a cabeça de praia lusa. La Ravardière ataca lançando 7 navios, 47 canoas, 300 soldados franceses e nada menos que 1.200 índios aliados. O candidato que está acompanhando nossa instrução agora deve estar se perguntando: como uma força ibérica que soma pouco mais de 500 homens resiste a um assalto anfíbio de mais de 1.500 combatentes inimigos apoiados por 7 navios? E a resposta de Albuquerque não está em formar trincheiras lineares europeias. Está na exploração máxima do terreno e na coordenação inteligente de pequenas frações. Albuquerque delega a defesa estática do Forte de Santa Maria a cerca de 400 indígenas aliados. Ao mesmo tempo, ele retira do forte sua tropa europeia e a divide em 2 grupamentos móveis de flanqueamento, com 70 homens cada. Um sob seu próprio comando e o outro sob as ordens do comandante Gregório Fragoso. E o que ocorre a seguir é uma aula de como o ambiente define o combate. Albuquerque percebe que a força francesa desembarcou e começou a cavar trincheiras para iniciar um cerco. Ele coordena seu ataque exatamente no momento de maior vulnerabilidade do inimigo. Enquanto os franceses estavam em repouso após aquele esforço inicial de engenharia. E aqui entra o fator meteorológico decisivo da Batalha de Guaxanduba: a tábua de marés. No momento inicial do ataque, a maré alta atuou como um muro de contenção natural. A água impedia completamente que os franceses desdobrassem sua cavalaria pela faixa de areia, anulando a vantagem de mobilidade terrestre do inimigo. E o uso magistral do ambiente não parou por aí. Os grupamentos de 70 homens de Albuquerque e Fragoso engajam o inimigo de forma contínua e feroz. E após 6 horas de embate, a mecânica da maré inverte o campo de batalha de novo. A maré baixa atinge seu ápice. A água recua brutalmente
isolando os soldados franceses ali na praia e impedindo que as embarcações de grande calado da esquadra de La Ravardière se aproximassem para fornecer fogo de cobertura. Ou até mesmo para extrair as tropas. O inimigo ficou sem qualquer possibilidade de resgate naval. E aproveitando essa janela crítica de isolamento tático, Albuquerque ordena a destruição incendiária das embarcações menores e canoas francesas. Embarcações que haviam encalhado na praia com o recuo da água. A rota de fuga por mar foi cortada pelas chamas. Imposto aos franceses. As forças invasoras sofreram 100 baixas fatais. E anotem o dado que destrói a coesão de qualquer exército. Pelo menos 30 dessas baixas eram de nobres e oficiais de comando. A cadeia de comando francesa em terra foi sumariamente decapitada. Exato. E sem liderança, metade das tropas indígenas aliadas aos franceses simplesmente debandou, desaparecendo na selva. Em contrapartida, avaliem as perdas luso-brasileiras frente a esse inimigo numericamente superior. As forças ibéricas registraram apenas 10 mortos e 30 feridos. Essa assimetria absurda de perdas quebrou a vontade de lutar da França Antártica, o que forçou a capitulação final francesa no Maranhão no ano seguinte, em 1615. É exatamente pelo controle tático contra probabilidades tão severas que a história militar imortalizou este evento como a Jornada Milagrosa. Mas a instrução do podcast CHQA-O exige que observemos além do heroísmo, focando estritamente na doutrina. Essa vitória e a própria sobrevivência nas selvas do Brasil exigiram a assimilação de táticas não europeias, professor. Fundamental. Adentramos agora nos fundamentos da doutrina e armamento indígena que as forças coloniais foram forçadas a internalizar. O primeiro vetor de assimilação é estritamente logístico. Esqueçam as carroças pesadas da Europa transitando na lama. O suporte de longa distância passou a depender da farinha de guerra. Um suprimento leve, de alta durabilidade e densidade calórica, que permitia que as tropas operassem soltas no terreno, sem esticar tanto aquele nosso elástico logístico. Perfeito. O segundo vetor é a mobilidade anfíbia. Os portugueses adotaram as incursões noturnas usando canoas indígenas esculpidas em um único tronco. Para o candidato ter ideia da capacidade de carga formidável, essas embarcações transportavam até 60 homens em silêncio absoluto pelos rios, permitindo infiltrações na retaguarda inimiga que nenhum navio europeu conseguiria realizar em águas rasas. Do ponto de vista do poder de choque, o armamento indígena compensava a falta de pólvora com alcance e letalidade terríveis. Nas armas de arremesso, o armamento primário era o arco simples. A engenharia dessas armas exigia madeira de extrema tensão, como o ipê ou o pau d'arco, armadas com cordas hiperresistentes extraídas da fibra de bromélia. As flechas eram hastes de ubá, que é um material leve e rígido, estabilizadas aerodinamicamente com penas na parte traseira. E o resultado tático disso? Alcances eficazes que superavam a marca de 200 metros. Rivalizando com os mosquetes europeus da época em cadência de tiro, e até ganhando na taxa de disparo. E havia também a doutrina de negação diária utilizando flechas incendiárias, nas quais os combatentes amarravam algodão embebido em resina na ponta. Além do uso de dardos de pau-ferro endurecidos ao fogo e o emprego letal de zarabatanas no combate fechado em selva. No engajamento a curta distância, o choque era brutal, senhores. O uso de tacapes e bordunas, que eram peças maciças e alongadas de madeira incrivelmente pesada, exigia que o combatente manuseasse a arma com ambas as mãos. Justamente para maximizar a força de contusão. Na área de engenharia defensiva, o domínio territorial indígena rivalizava com a necessidade de fortificações europeias. Eles construíam paliçadas extremamente robustas, que consistiam em complexas cercas formadas por estacas de madeira cravadas no solo, atingindo 2 metros de altura, com aberturas específicas apenas para o disparo velado de flechas. E para canalizar o avanço inimigo, os acessos a essas aldeias eram saturados com armadilhas antipessoais. Estacas afiadas de bambu, camufladas verticalmente na folhagem para perfurar os pés e pernas das tropas em aproximação. Para o militar em aproximação frontal, romper essa engenharia defensiva impunha um gargalo tático seríssimo.
A artilharia, pesada e ineficiente, não podia ser transportada pela selva espessa. E sem os canhões para derrubar os muros de madeira, os portugueses e seus aliados precisaram recorrer a soluções criativas de sítio. Eles construíam paliçadas temporárias móveis. Verdadeiros escudos gigantes de madeira que eram empurrados mecanicamente contra a linha de fogo inimiga para cobrir o avanço da infantaria lusa. Era a doutrina europeia de cerco medieval, executada rudimentarmente no coração do ambiente de selva. E quando ocorria a ruptura e o assalto passava para o corpo a corpo, a proteção passiva europeia tinha que ser descartada. Os combatentes largavam seus escudos no chão, pois necessitavam das duas mãos livres para aplicar a força de esmagamento total das burdunas e tacapes indígenas. A adaptação exigiu o abandono das táticas de fileira pela brutalidade da sobrevivência em combate aproximado. A síntese doutrinária que os senhores devem extrair de toda essa instrução é inegociável para a prova do podcast CHQAO. A vitória luso-brasileira nas campanhas de consolidação do território jamais ocorreu pela teimosa transposição da tática linear europeia. Manter a disciplina de fogo em 3 fileiras dentro do mato fechado era puro suicídio tático. A consolidação ocorreu unicamente devido a uma dolorosa absorção das táticas indígenas, o emprego das emboscadas, a manobrabilidade furtiva das canoas fluviais e o rústico suporte logístico da farinha de guerra. Combinada, sim, com a estratégia europeia de domínio do terreno por meio de postos fortificados de artilharia, como vimos nos fortes. E é esta capacidade analítica que separará o candidato aprovado dos demais, professor. Decorar as datas de fundação do Forte de Santa Maria ou do Forte dos Três Reis Magos é o mínimo, é o básico. Compreender que o emprego de tropas no Maranhão dependeu da matemática das marés e que a força terrestre de Feliciano Coelho no Rio Grande foi paralisada por patógenos e não por tropas inimigas. Essa é a visão sistêmica exigida por uma banca militar. Visão tática global. Nós encerramos aqui a carga doutrinária desta etapa. No entanto, deixo uma reflexão tática crítica para os senhores meditarem durante suas revisões noturnas. Prestem muita atenção agora. Se a coroa portuguesa, através de seus governadores gerais, houvesse insistido com obstinação cega em manter o combate linear e estrito das planícies europeias, rejeitando a farinha de guerra em favor de comboios de suprimento pesados e ignorando as táticas indígenas de infiltração silenciosa, ignorando completamente o nosso terreno e logística, a vitória seria matematicamente possível frente aos mais de 1.500 inimigos franceses e tupinambás no Maranhão e às distâncias esmagadoras do nosso terreno. Resposta óbvia. Avaliem a flexibilidade doutrinária como motor primário da sobrevivência no combate, senhores. Mantenham o rigor absoluto nos seus cronogramas de estudo. Fortaleçam a disciplina operacional diária e tenham a certeza do compromisso permanente do nosso podcast CHQAO com a excelência tática e a sua aprovação. Brasil. Brasil.